Olha, atenção, me chegou agora o que eu estava esperando. A confissão total do crime, mas antes disso, preste atenção no rosto dessa mulher. Ana Catarina é uma mulher bonita que despertava a atenção de outros homens, morria de medo do marido Silvio. Mas, disposta a se separar, porque o casamento de 6 anos não ia bem, ela disse que sairia de casa com as 3 crianças. Vem para mim, por favor. 2 das crianças são filhas dela, na verdade 2 do Silvio, o marido dela, e um menino de outro casamento, do casamento anterior, ela também tiraria da casa. Silvio procura a polícia num certo dia, dizendo o seguinte, depois dessa conversa que ela disse que sairia de casa de qualquer maneira. Ele diz para o policial que a mulher sumiu. E a partir daquele momento, a polícia abre uma queixa, um boletim de ocorrência, para investigar o sumiço dela, de Ana Catarina. Só que o Silvio, o marido, começa a entrar em contradição durante o depoimento. 15 dias depois, ele não aguenta mais. Chega para o delegado e fala, doutor, essa mulher que um dia eu jurei amor e prometeu, e ela que tinha me prometido cuidar dos meus 2 filhos, e eu, com muito amor, dar a ela e aos nossos filhos todos, ele considerava até então o filho do outro casamento dela também como filho legítimo dele. Só que Silvio se transforma num monstro e mata Ana Catarina da maneira bárbara, da maneira brutal. Me dá a imagem do local do crime. Eu estou recebendo agora novas informações sobre esse caso. Me chega nesse momento o depoimento completo do assassino. Me abre o áudio. Você vai vendo o local que ele mostra onde escondeu o corpo de Ana Catarina. É a parede da casa onde os 2 viviam. Aí o momento exato que o bombeiro chega, ele aponta exatamente o local onde ele colocou o corpo e depois passou o concreto em cima. Mas ele fez com cuidado, ele fez o acabamento com um cuidado para que ninguém percebesse que o corpo da mulher estava escondido dentro da própria casa. Mas o que me chegou agora e vai surpreender você de todo o Brasil, pela frieza desse assassino calculista, desse marido que até então era bonzinho e se transformou num monstro, a frieza com que ele conta como cometeu o crime é de chamar a atenção de todo o Brasil. Pode colocar já, por favor, o depoimento dele, a confissão. Este é Silvio. Eu peguei, aproveitei da situação e matei ela. Vem pra mim, por favor, com um cigarro na mão. Silvio é colocado cara a cara com o delegado. Na mão do delegado as perguntas que foram feitas e que Silvio entrou em contradição. Ele não aguenta e começa a relatar. Deixa eu continuar vendo a confissão aí, por favor, que agora me chegou o vídeo inteiro. Tá, e aí ela já caiu? Ela já caiu, eu acabei de fazer o serviço. Onde que foi essa briga? Foi no quarto. Naquele lá? Certo. De manhã cedo ela levantou me xingando porque não... Foi de manhã isso? Foi de manhã. Tá. Por que ela te xingou? Porque eu não ia levantar para levar os meninos, para levar o menino na escola. Ela me deu um tapa, eu revidei. Tudo bem. Tá. O que você fez com o corpo? O corpo eu dispensei. Como? Agora. Como? Agora ele vai contar como escondeu o corpo na parede. Inteiro? É. Onde? Onde? Frio, Onde? calculista, você vai vendo o momento em que Silvio vai mostrar aos policiais o local onde ele escondeu o corpo da mulher que ele dizia amar. Beleza. Veja a Mostra onde que frieza, tá lá. veja a frieza, como a pessoa consegue cometer um crime como esse, ainda mais Mostra no onde que local tá. de amor dos 2. Aponta. A repórter Lenisa Kraus foi até o local e eu mostro a reportagem agora para você. Não, mostra. O segredo de um crime é descoberto dentro de uma parede. Onde agora está esse buraco, num canto do corredor pequeno, foi o local usado por Silvio Paulo dos Santos, de 36 anos. Silvio, um cozinheiro, que matou e enterrou o corpo da esposa Ana Catarina da Silva, de 29 anos. A polícia chegou aqui no imóvel onde o casal morava e começou a fazer as buscas. Foi um trabalho intenso de muitas horas. Dentro do imóvel, tudo foi revirado, continua, na verdade, tudo revirado lá do lado de dentro, até que o Silvio confessou o assassinato e acabou contando o local onde ele enterrou o corpo da Ana. O acesso é bem difícil
Ele cavou um buraco na parede da casa, colocou o corpo da Ana naquele local e depois disso ele cimentou, ele completou a obra na parede, como a gente pode ver aqui e mostrar, olha, ele colocou inclusive gesso depois que ele enterrou o corpo da Ana naquela parede. Por aqui, a perícia depois foi chamada, foi um longo trabalho também da perícia, as luvas ainda estão aqui no local e o que a polícia descobriu é que, na verdade, essa escada aqui, olha, esses degraus, esse acesso até a casa é o local onde estava escondido o corpo, bem aqui embaixo, porque aqui ao lado, nessa parede, já é o corredor onde ele fez a obra, cavou o buraco e enterrou o corpo da esposa. Silvio assassinou a companheira e escondeu o corpo dela na mesma casa onde eles moravam, com 3 crianças, sendo 2 filhas do casal. Como o corpo, depois de ter sido enterrado, também foi vedado, ele fez, na verdade, a construção lá na parede, os vizinhos não sentiam um cheiro forte por aqui. Mais do que isso, o Silvio continuava morando na casa com as 3 crianças, uma rotina que ele seguia como se nada tivesse acontecido. Depois da confissão, Silvio foi preso. Silvio era ciumento e costumava controlar a vida da mulher. Depois do crime, Silvio procurou a polícia para informar o falso desaparecimento da mulher. No início das investigações, ele foi chamado, foi ouvido, prestou alguns depoimentos, caiu em muitas contradições, até que Silvio confessou o crime. Ana Catarina era faxineira e estava desaparecida há 15 dias. A família da mulher já desconfiava que Silvio tinha ligação com o sumiço. A irmã dela achava estranho o fato do celular de Ana não atender mais desde o primeiro dia que ela teria saído de casa pela última vez. Ela não ia deixar de ficar se mexer no celular dela, só se fosse obrigada mesmo. A família da mulher procurava por Ana Catarina há 2 semanas. Cartazes com a foto dela tinham sido espalhados pela região onde ela morava. A única informação que a família tinha era de que ela tinha saído de casa para ir ao trabalho, local que ela não chegou. Ela não ia sumir assim, sem abandonar os filhos dela e sem falar comigo, com a tia dela. O corpo foi retirado da casa e levado para o IML. Apenas o laudo poderá esclarecer a causa da morte e há quanto tempo exatamente o corpo estava na parede. A polícia acredita que Ana Catarina tenha sido enterrada ali há 2 semanas, logo depois de ter sido assassinada. Silvio não teria demonstrado em nenhum momento preocupação com o que era de início o sumiço da esposa. Falei, Silvio, você me desculpa, mas eu acho que o mais importante agora é a gente encontrar a Ana Catarina. Reunião de colégio você vai depois, reunião de colégio você chega depois no colégio e dá uma explicação. E ele? Ele falou que ele não pode abandonar as crianças agora porque a mãe foi embora. Silvio e Ana Catarina estavam juntos há cerca de 6 anos. Há menos de 1 semana do crime, ela teria chamado Silvio para uma conversa. Falou para ele que não aguentava mais as constantes brigas entre o casal e que preferia sair de casa. Já tinha, inclusive, marcado uma data para isso acontecer. Informou que sairia e levaria as crianças. Essa decisão teria deixado Silvio muito irritado. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A sogra de Ana Catarina conta que sempre cuidou dos 3 netos e que o filho ligou para ela logo depois do desaparecimento da nora. Ele falou que era só 6h40. Quando foi 11h30 da noite, ele me ligou aqui em casa. Perguntou, mãe, Catarina pegou os meninos? Eu falei, não, Catarina não veio aqui hoje. Você vai vendo as imagens do criminoso apontando o local exato onde tinha escondido o corpo da própria mulher. E eu tenho novas informações, novas revelações deste caso que acabam de chegar com a Capitão Nascimento. Boa noite, capitão.
Bate o seguinte, ele continua na carceragem da delegacia, deve ficar lá por cerca de 15 dias e depois será transferido para uma cadeia pública. A família de Ana Catarina agora aguarda o trabalho do Instituto Médico Legal para que o corpo possa ser liberado e para que eles façam o enterro. Os 3 filhos do casal estão sob os cuidados dos familiares da vítima. Eles contam que desconfiavam da atitude dele durante o desaparecimento dela, mas que nem perto, Bate, imaginavam que ele teria matado a vítima. Imagem, por favor, do helicóptero da Record, um chamado urgente, hein? Chamado urgente do helicóptero da Record sobrevoando. Que região de São Paulo é essa, por favor? Que região de São Paulo é essa? Zona Leste de São Paulo em destaque nesse momento aqui no nosso Cidade Alerta. Nesse momento chega a informação, uma intensa troca de tiros na Avenida Anhangamelo, na Zona Leste de São Paulo, entre policiais e bandidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viaturas da Polícia Militar, motos da Rocan também estão se deslocando nesse momento para o local. Tenho informação já de gente baleada, não é isso? Um suspeito foi baleado, é isso, Paulão? Essa informação que me chega. O criminoso estaria dentro da ambulância. Você vai vendo agora, você vai vendo comigo agora o momento exato em que o bandido baleado vai sendo socorrido pelo carro do Corpo de Bombeiros. Outras informações eu trago em instantes, porque me dá a imagem do pai e do filho presos, hein? Me dá a imagem do pai e do filho presos. O pai apresentou o documento de identidade falso. Quando os policiais deram voz de prisão, os 2 fugiram, mas foram presos logo depois dali, 200 metros da Blitz. Rodrigo e o filho de 18 anos eram procurados da justiça. Veja só por quê. O pai havia acabado de pegar os filhos para aproveitarem as férias. O carro foi parado em uma Blitz. Durante uma vistoria, os agentes encontraram cerca de R$25 mil escondidos no painel. O motorista ainda apresentou uma carteira de identidade falsa. Assim que a polícia descobriu o dinheiro e a documentação falsa, deu voz de prisão ao pai e ao filho mais velho. Os suspeitos correram, abandonaram as crianças e os adolescentes na rodovia. Os policiais foram atrás. Os homens foram capturados a 200 metros. Durante a prisão, a polícia descobriu que Rodrigo Lopes da Silva, de 36 anos, e o filho dele, de 18, eram foragidos da justiça. O carro e o dinheiro foram apreendidos. O filho afirmou ser dono de tudo. Os 2 filhos do suspeito de 12 anos, a menina de 8 e o garotinho de 2, foram levados para este posto da Polícia Rodoviária Federal. Nenhum deles vive com o pai. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e descobriu mais uma irregularidade. Uma das meninas exerce trabalho infantil. Ela estava produzindo cigarro de palha, né, para complementar a renda. Foi esta a fala. Trabalho infantil. Trabalho infantil. O caso será investigado. A mãe pode perder a guarda da menina. Já que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido trabalho infantil. Eu vou direto até Belo Horizonte, onde a nossa Akemi Duarte tem outras informações. Pois não, Akemi? Bate, um detalhe, viu? O Rodrigo, ele estava com mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas e o filho dele, de 18 anos, por assalto. Agora, as crianças de 2, 8 anos, também adolescentes, foram encaminhadas a parentes, já que a mãe também não pode recebê-los por causa da denúncia de trabalho infantil e nem o pai, que agora está devidamente preso. Bate. Obrigado, Akemi, pelas informações. Olha, um homem estaciona o carro, vai comprar drogas, mas nesse caminho ele esqueceu a filha. Veja se tem cabimento isso. Uma menina de 7 anos de idade trancada no veículo. Depois disso, ele ligou para a polícia, falou que teve o carro roubado. Mas assim que os policiais militares chegam, o Fernando, de 38 anos, que é o pai, entra em contradição e foi preso. Foi preso em flagrante. Pode me dar a imagem desse caso, por favor? Você vai vendo junto comigo. A menina, que é salva pelos policiais militares, foi levada para o Conselho Tutelar, hein? Este é o pai. Ele chora na delegacia depois de ser preso em flagrante por abandono de incapaz. Não teve desculpa e ainda tentou enganar a polícia, hein? Pode encher a tela. A menina de apenas 7 anos chegou à delegacia no colo do policial e com um agasalho emprestado por ele.
A procura pela criança mobilizou os PMs de Osasco, na Grande São Paulo, depois que o pai ligou para o 190 dizendo que o carro dele havia sido roubado por 4 homens e que a filha estava dentro do veículo. Mas quando os policiais chegaram, Fernando de Oliveira Costa, de 38 anos, mudou a versão. A chave do carro estava na mão dele e que o carro desapareceu, junto com a criança. O pai não sabia a placa do carro. Mesmo assim, em poucos minutos, o veículo e a criança foram encontrados a cerca de 500 metros de onde o pai estava. Para a surpresa dos policiais, o carro foi estacionado pelo próprio pai da criança nesta praça. Ele teria deixado a menina sozinha no veículo para ir a uma comunidade comprar drogas. A menina passou por exames no hospital, mas não sofreu nenhum tipo de lesão. O pai acabou preso e vai responder por abandono de incapaz. A criança mora com a mãe em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Por causa das férias escolares, ela veio passar o mês de julho na casa do pai. Com a prisão dele, o conselho tutelar foi chamado e a menina foi entregue à avó paterna. Fernando não tem passagem pela polícia. A família confirmou ao conselho tutelar que, apesar de ser muito apegado à filha, Fernando é viciado em drogas. Direto para o helicóptero da Record, um chamado urgente. A polícia continua nesta ocorrência uma grande mobilização de policiais militares em São Paulo. Após trocar tiros com a polícia, o bandido acabou baleado e está sendo socorrido neste exato momento. Os policiais de São Paulo agora querem descobrir se o bandido estava agindo sozinho ali nas imediações, na região da Avenida Anhanha Melo, região leste de São Paulo. Daqui a pouco eu tenho outras informações direto da nossa Zona Leste paulista. Olha, 2 médicas estão num carro quando 2 bandidos numa moto aparecem e anunciam um assalto. As vítimas descem e um dos criminosos leva o veículo. Toda a ação, estão me dizendo nesse momento, que foi filmada pelas câmeras de segurança. Me dá aí a imagem, por favor. Olha, as médicas foram abordadas pelos criminosos, estavam indo para o hospital onde trabalham. Você vai vendo que o carro delas foi levado pelos bandidos e até agora, olha, os bandidos pararam com a moto. Os bandidos param com a moto, as médicas se assustam. Você vai vendo toda a ação criminosa registrada por câmeras de segurança. A médica, olha, saiu correndo de costas. A outra médica saiu da poltrona, do banco do motorista. E a polícia quer saber agora quem são esses que tocaram terror. Põe no ar. As imagens mostram uma mulher entrando no carro. Ela senta no banco do carona. A motorista dá a partida, mas nem chega a sair. Logo é rendida por 2 homens em uma moto. A mulher que está no carona sai com o carro em movimento. Os criminosos apontam uma arma para a motorista. Ela é rendida e obrigada a entregar o veículo. Um criminoso assume a direção enquanto o comparsa foge na moto. Durante toda a ação, eles permanecem com o capacete. As 2 mulheres se desesperam. As 2 vítimas são médicas obstetras. Elas iam juntas para o trabalho, um hospital público aqui da região. O marido de uma das vítimas diz que ela está muito abalada com a violência. O susto foi muito grande, né? E a ação deles foi muito rápida. Além do carro, os bandidos levaram os pertences das 2 médicas. Uma delas usava um celular velho, justamente com receio de assaltos. A família já pensa em se mudar daqui. A gente tem conversado muito sobre o que fazer, a gente pensa às vezes em se mudar do bairro ou até mesmo da cidade, porque não é isso que a gente quer para o nosso filho, né? O caso foi registrado na delegacia do bairro, que já está com as imagens das câmeras de segurança. O carro não foi recuperado. O fato é que não há dúvida que a zona norte do Rio de Janeiro está completamente abandonada e à mercê dos bandidos. Eu vou direto até o Rio com o nosso Rael Policarpo para saber se a polícia conseguiu identificar os criminosos. Pois não, o Rael. Olha só, Bate, os criminosos ainda não foram identificados, mas tem uma notícia boa nessa história, viu? Apesar dessas imagens que foram exibidas na reportagem não serem tão nítidas, a polícia conseguiu obter, por meio de outros edifícios e comércios vizinhos, outros ângulos desse assalto. E então conseguiu ver a placa da moto. Trata-se de um veículo roubado. Agora, a polícia vai ouvir o antigo proprietário dessa moto para obter mais informações e então tentar chegar até a autoria, até esses homens que roubaram essas 2 médicas. Bate. Obrigado, Rael. Não se esqueça, amanhã, 11 horas da manhã, tem Domingo Show aqui na tela da Record, com uma reportagem emocionante sobre um carteiro que tem o sonho de cantar ópera. Olha, reportagem
muitas surpresas que vão fazer o povo, você de casa, o povo de todo o Brasil, se emocionar. Não perca amanhã a partir das 11 horas aqui na Record. Olha, o maníaco de Guarulhos ataca mais uma vez na Rua do Medo. A vítima é uma menina de 15 anos, acaba de chegar essa informação, hein? Menina que foi rendida pelo criminoso, colocada num carro, mas conseguiu escapar. A delegacia responsável pela investigação já vai ficar de olho nesse homem. Me dá a imagem, por favor. Este é o maníaco, o retrato falado do maníaco. Agora, a polícia suspeita que ele tenha feito até 15 vítimas. Muitas mulheres até agora não se tocaram. Foram atacadas, mas não se tocaram que o maníaco é esse, que age da mesma forma de sempre, para o carro e aborda as mulheres. Mas nós conversamos com a terceira vítima confirmada pela polícia. Você vai ver agora o relato sobre a violência com que esse homem tem atacado mulheres em Guarulhos, um dos maiores municípios não só do estado aqui de São Paulo, mas do Brasil. Põe no ar. Aqui na cidade de Guarulhos não se fala em outra coisa, a não ser no maníaco. O que as pessoas querem, em cada esquina que você chega, é a prisão desse homem que vem atacando, violentando, estuprando mulheres. Mulheres que tentam esquecer o trauma. Mas ao mesmo momento que elas querem esquecer o que passaram na mão dele, elas querem também justiça. Porque as pessoas aqui estão indignadas com esse homem que ainda está solto. Agora você vê, em um dia movimentado, a cidade movimentada, em cada esquina as pessoas falando do maníaco, a delegacia, que é o 9º DP, uma delegacia importante, que está cuidando, é a principal delegacia que está cuidando desse caso, está assim, fechada, no cadeado. Ó, nós viemos aqui para saber, e aí, maníaco foi preso? Tem alguma informação? O carro foi rastreado? Estão perto de prender, né, esse maníaco, porque é o que toda a população daqui espera? E, infelizmente, a delegacia está assim, de portas fechadas. A cada dia aparece uma vítima nova. Uma vítima que está sendo atacada por esse maníaco. Ele continua aprontando. Eu estou na frente de mais uma vítima. Uma vítima que foi atacada antes de ontem. Depois que a foto dele já tinha sido divulgada, o retrato falado já tinha sido divulgado. No seu caso, você estava andando na rua, estava sozinha? Conta pra gente. Eu estava caminhando para a casa da pastora, como eu falei, e tinha um carro parado na avenida, mas normal. E não tinha ninguém. Foi na hora que ele veio atrás de mim, eu apressei o passo, e ele me agarrou, eu dei várias cotoveladas, mas do mesmo jeito não teve jeito. Ele me agarrou e me jogou dentro do carro. Qual era esse carro? Um carro Palio prata. Um Palio prata. E ele estava dentro desse carro? Tava. Essas marcas que você tem nos braços são dos arranhões do maníaco? São dele. E quando ele te jogou no carro, o que passou pela sua cabeça? Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Foi quando ele parou o carro, foi pro Jardim Angélica, como eu falei, parou o carro, destravou a porta, foi quando eu consegui sair dali. Ele parou em um terreno deserto, uma área deserta, não tinha muita movimentação? Não tinha ninguém, naquele momento não tinha ninguém na rua, só eu e ele e Deus. E quando ele destravou as portas? Foi quando eu, com muito cuidado, eu abri a porta e saí correndo, não quis nem olhar para trás. Quando foi o momento que você percebeu que ele não veio atrás de você? Quando já tinha subido a ladeira toda. Aí você viu que ele tinha desistido? Foi. E agora você tem todas as informações, você foi até a polícia, já prestou depoimento e você viu o retrato falado, não viu? Vi. Então você tem certeza que aquele retrato falado é do maníaco de Guarulhos? Tenho toda a certeza do mundo que é ele. Então esse é o retrato falado do maníaco, que vem atuando já há muito tempo aqui em Guarulhos. Então a cidade está aterrorizada, ninguém consegue mais sair de casa, viver tranquilamente por conta desse criminoso. Pois é, agora tem um detalhe importante. Esta mulher que você ouviu falando agora, aqui no Cidade Alerta, é a terceira vítima desse maníaco. Mas tem uma informação de bastidor que pelo menos 15 mulheres teriam sido vítimas desse maníaco que ronda por ruas desertas de Guarulhos, não só nessa rua que foi apelidada como Rua do Medo. Mas a polícia está com uma certa dificuldade de trabalhar, porque se tem pelo menos 15 mulheres que teriam sido feitas como reféns,
teriam sido feitas como vítimas desse bandido? Qual que é a informação? É que elas procurem a delegacia mais próxima de sua casa e prestem a queixa. Que levem mais informações preciosas para a polícia descobrir o paradeiro desse homem que age assim. Um clima de insegurança. É como se a rua tivesse até mesmo mudado de nome. Chama-se Rua do Medo, Bairro do Medo, né? Porque na nossa porta a gente jamais imaginava que acontecesse isso aqui no nosso lado. Tudo isso piorou depois da divulgação desse retrato falado. Um homem negro com cerca de 35 anos e 1,80 m aproximadamente. Saber que um criminoso com essas características está solto e agindo nesta região causou até mesmo mudança de comportamento entre as moradoras do bairro. Agora, elas não andam mais sozinhas pelas ruas. Às 5h30 da manhã. Como o é que ela marido tá tá indo e voltando. Leva e busca, porque não tem como. Porque não dá mais para você sair sozinha. Sozinha não. Até para buscar pão, que a gente ia cedo, né? Agora não pode mais. E se sair sozinha tem que sair correndo e olhando aos lados. É assim, entendeu? Porque não dá mais para sair sozinha. De alguma forma, é como se todos os moradores aqui da rua tivessem mudado a rotina por conta desse suspeito que ainda está solto, principalmente no caso das mulheres. Segundo a polícia, o suspeito teria cometido pelo menos 2 abusos na mesma região. A repercussão começou depois que o maníaco foi flagrado nessas imagens. São 4h48, ainda é madrugada. A mulher é atacada enquanto caminha para ir ao trabalho, onde entra às 6 da manhã. O trajeto dela foi interrompido pelo maníaco. Ele falou, moça, traz a bolsa, dá a bolsa, mas só como se fosse para abordar mesmo. Aí eu já joguei assim as coisas para ele, aí ele me pegou, porque eu gritei, porque eu estava gritando por socorro. O retrato falado foi feito baseado em informações de 2 mulheres. Elas acreditam que tenham sido vítimas do mesmo criminoso. Uma das vítimas do abuso tem 28 anos e a outra tem 27. A mãe de uma das mulheres se emociona ao lembrar o sofrimento da filha. O que dói mais porque ele é o fruto do nosso ventre. E a gente não coloca um filho no mundo para um homem chegar e abusar e fazer esse tipo de coisa. É filha. Olha, 2 recados importantes para vocês. Antes de eu dar o recado, só mostra mais um pouco. Pode mostrar à vontade o retrato falado desse homem que está sendo procurado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Qualquer informação, procure a polícia, o seu sigilo vai ser garantido. Só 2 recados importantes. Primeiro, o Marcelão. Vocês viram que eu cobri as férias de 1 mês do Marcelão. Nesta semana, de 1 mês nada, 1 semana. Ele volta na segunda-feira ao comando do Cidade Alerta, todo mundo com saudade dele, claro. E amanhã o Geraldo Luiz, que está em férias, eu apresento o Domingo Show a partir das 11 horas da manhã. Portanto, eu conto com a sua audiência. Afinal, não é nada fácil substituir meu amigo Geraldo Luiz, um dos maiores apresentadores do domingo da TV brasileira. Olha, e neste caso, Isadora, 21 anos, usa beleza para aplicar golpes. Usa um nome falso. Ela diz que é jornalista, assessora de político, mas a golpista é presa no momento que tenta transferir para o nome dela um carro roubado. Dá a imagem, por favor. Dá a imagem, por favor. Olha só, ela se aproveitava de ser bonita, de ser chamativa para tocar o terror. E você vai vendo ela na delegacia. Significa a casa caiu. Põe no ar. Nos documentos, ela se chama Dorilene Martins Pinheiro e teria 29 anos. Mas, na realidade, ela é Isadora de Cássia Lima de Souza e tem 21. Segundo a polícia, era com o nome falso que ela tentou aplicar o golpe do financiamento de carro. O caso começou a ser investigado esta semana, depois que o proprietário de um carro recebeu a ligação telefônica da agência bancária onde tem conta. Nesta ligação, o gerente do banco perguntou ao proprietário se ele estava vendendo o carro, já que uma mulher foi buscar financiamento nesta agência, já aportando o documento de transferência do carro assinado pelo proprietário. Nesta hora, o homem informou que não havia colocado o carro à venda e logo depois disso chamou a polícia. Com as informações repassadas pelo banco, a polícia descobriu que os documentos da mulher e do carro eram falsos. Ela havia informado ser jornalista e assessora de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado desde 2009 e receberia um salário de mais de R$ 5.700. Já estávamos acompanhando os passos dessa jovem, ela ser abordada na parte externa da casa bancária, ela foi
presa portando um documento falso, carteira de identidade falsa e os comprovantes de rendimento da Assembleia Legislativa. Em depoimento, Isadora identificou os outros integrantes da quadrilha, inclusive quem fornece os documentos falsificados. Todos teriam, inclusive, passagem pela polícia. O caso segue sendo investigado. Mas é o que eu digo todo dia no nosso Balanço Geral Manhã, que eu apresento às 6 horas da manhã aqui para São Paulo e 6h30 para todo o Brasil. É preciso ficar de olho, porque o que tem de golpista nesse país é algo inacreditável. Por exemplo, esse daí, tem imagem dele ou não, Edu? É o espertão, é o mecânico espertão. É acusado de aplicar o golpe do falso aluguel. Ele e um amigo se passavam por corretores de imóveis, pediam pagamento adiantado, mas quem disse que eles entregavam as chaves das casas? Põe no ar. O anúncio no jornal era atrativo. Casa para alugar sem fiador. A única exigência, o pagamento adiantado de 2 meses. Este homem, que prefere não se identificar, foi levado para conhecer o imóvel por um homem que se apresentava como corretor. No dia seguinte, pagou R$ 1.200 de aluguel e desconfiou quando não recebeu as chaves. Foi então que ligou interessado na locação desta outra casa e, antes de fechar o negócio, avisou a polícia. A princípio, houve uma pequena resistência, sim. Porém, depois de muita pressão, muita conversa, ele viu que realmente não tinha jeito, que ele ia ter que ir para a delegacia para prestar esclarecimento sobre o que eles haviam feito, e ele acabou confessando que realmente se tratava de um golpe. O corretor, que se apresentava como Antônio, é o mecânico Oswaldo Ferreira da Silva. Ele pegou as chaves nesta imobiliária, preencheu um cadastro e deixou o RG verdadeiro. Ele se apresentou como um cliente comum, tá? Em busca de um imóvel para alugar. Apresentou um documento original, fizemos todo o controle de visita e liberamos a chave para uma visita como um cliente interessado em fazer a locação do imóvel. O golpista tinha um comparsa, Fábio Luiz, que também prestou depoimento. O caso é investigado aqui no 3º Distrito. Por enquanto, ninguém quis gravar entrevista. A suspeita é de que os golpistas já agiam há 3 meses e que pelo menos 50 pessoas tenham caído no golpe. Olha, seguranças de uma loja estavam na central de monitoramento de segurança desse local, uma loja de departamentos muito grande e famosa. De repente, eles começam a bater o olho nos monitores que mostravam as imagens em tempo real, as imagens ao vivo das câmeras de segurança. Olha o que eles começam a ver. As imagens me chegaram agora, uma reportagem inédita. Olha a correria. A polícia foi chamada porque os seguranças começaram a observar um movimento estranho. São os ladrões ligeirinhos, invadiram a loja e ameaçaram ainda os funcionários. Eles não queriam roupa, não queriam nada, queriam dinheiro do cofre, hein? Queriam dinheiro do cofre, mas aí se empolgaram com a rapidez em tocar o terror que levaram até mercadoria. Põe no ar. As imagens mostram a invasão dos 3 bandidos à loja. Eles são rápidos, rendem os funcionários e circulam pelo estabelecimento. Por outra câmera, é possível observar que um dos assaltantes procura algo. Ele não demonstra estar interessado nas roupas ou em qualquer mercadoria. O criminoso não para de andar pelos corredores e sobe a escada rolante correndo. Em outro momento, o trio obriga os funcionários da loja a se sentarem no chão. A loja estava fechada ao público, mas lá dentro, alguns funcionários trabalhavam na manutenção do estabelecimento. Segundo a polícia, os 3 ladrões sabiam disso e se aproveitaram quando um dos trabalhadores precisou abrir o portão desse acesso lateral na área de carga e descarga de mercadorias para invadirem o prédio, armados com revólveres e pistola. Em poucos minutos, o trio criminoso conseguiu o que queria: roubar todo o dinheiro que estava guardado na tesouraria da loja, cerca de R$50 mil, que foram colocados dentro de 2 malas, também roubadas durante o assalto. Depois, para fugirem tranquilamente, obrigaram um dos funcionários a abrir o mesmo portão por onde haviam invadido o comércio, localizado no centro de Alcântara, em São Gonçalo. O crime está sendo investigado por esta delegacia. A polícia desconfia que os bandidos tenham recebido informações privilegiadas. Percebe-se que eles não foram aleatoriamente, tanto que eles entraram com calma, já disseram que não queriam esculachar os trabalhadores, só queriam mesmo o dinheiro e foram direto à tesouraria. Pelas imagens, é possível ver os rostos dos 3 assaltantes. Apesar disso, eles ainda não foram identificados pela polícia, que espera chegar ao trio
a partir de informações passadas ao Disque Denúncia. Olha, Elisângela, de 26 anos, ela se arrumou para ir numa festa com as amigas de trabalho. Ela mora sozinha, trabalha como secretária, as amigas esperam e nada da Elisângela chegar. E geralmente, a Elisângela era muito pontual. Marcou 7 horas, Elisângela aparecia às 7 horas. Marcou 8 da noite, Elisângela estava lá 8 da noite. Chegava até antes. Mas uma das amigas recebe uma mensagem. Nessa mensagem, a Elisângela diz o seguinte: olha, eu estou atrasada porque está acontecendo um assalto aqui na rua que eu estou passando. Eu estou escondida. É claro que a mensagem foi enviada rapidamente, porque Elisângela estava desesperada. De repente, quando as amigas descobrem e vão até o local, olha a imagem que elas encontram, por favor. Me dá a imagem do local. Esta Elisângela, uma morena bonita que tinha uma vida inteira pela frente e de repente, ok, a imagem está no VT, vem para mim, por favor. Só para você de casa saber. Polícia chega e encontra o corpo de Elisângela num matagal, do lado da rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo. A família ficou procurando pela menina 4 dias, hein? 4 dias sem notícias até o corpo ser encontrado. Põe no ar. Elisângela foi a primeira neta de seu Geraldo, de 77 anos, que não consegue falar da menina dele sem se emocionar. Hoje em dia, do jeito que tá as coisas, não dá nem para entender direito, porque ela foi a minha primeira netinha, ela nunca me decepcionou. Eu sempre foi uma menina exemplar, uma menina dedicada. A jovem sonhava com um futuro melhor, comprar a casa própria. Sempre cuidava do visual, era vaidosa. Tinha sonhos, queria crescer, né, na vida, fazer a faculdade dela. Eu já estava conquistando as coisas dela, já morava sozinha, já era muito independente. Elisângela, ou Elisa, como era chamada por amigos e parentes, morava sozinha numa casa que alugou há quase 3 anos. O contato com a família acontecia mais aos fins de semana. Ela tinha acabado de voltar da academia e se preparava para ir a uma festa com amigas de trabalho. Na hora que eu falei com ela, era umas 10h30, 15 para as 11, que ela não tinha se arrumado ainda, ela tinha falado que ia sair ainda. Falei, não vai não, filha. Daí eu falei assim, não, mas eu venho embora, eu venho hoje ainda, eu vou lá só me curtir um pouquinho, esparecer minha cabeça. Falei, ai, Elisa, eu não queria que você fosse. Foi o último contato que a vizinha teve com Elisa. Na segunda-feira seguinte, pessoas que passavam pelo quilômetro 19 da rodovia Anhanguera, na região metropolitana da capital paulista, viram um corpo às margens da estrada e chamaram a polícia. Era o corpo da secretária. Atrás desse muro começa uma trilha que dá acesso ao Parque do Jaraguá, aqui em São Paulo. À noite, um lugar muito escuro e perigoso. O corpo da Elisângela foi encontrado bem perto dessa entrada, exatamente ao lado dessa mureta, onde ficou a marca de incêndio. O corpo dela estava nesse lugar. E aqui, olhando bem o local, a gente encontrou algumas peças de tecido, alguns pedaços queimados. Repare só, esse tecido xadrez, aqui também jeans, peças da roupa que Elisângela usava. Também aqui atrás, olha só, no detalhe a gente consegue ver que é um salto, pedaço do sapato que a Elisângela usava. E só a camisa, a blusa, a xadrez que a gente começou a reconhecer através da cicatriz. A polícia investiga se a Elisângela foi morta aqui ou se foi assassinada em outro lugar e trazida para cá. O corpo dela foi localizado 3 dias depois do desaparecimento. O ex-namorado dela é este homem, Lucas Alves. Os dois se separaram há cerca de 1 ano. Como toda relação foi desgastando. Eu tinha acabado de me separar, não tinha saído da separação, e ela queria casar logo. Foi vários fatores, né? Foi desgastando. Então chegou num consenso que não dava mais para viver junto. Durante a entrevista, Lucas se emocionou. Essa notícia que caiu foi como uma bomba, acabou comigo, acabou com todo mundo. A família e os amigos de Elisângela preferem não fazer acusações, mas cobram da polícia a prisão do assassino. E atenção, a polícia procura por 2 bandidos que mataram um publicitário de 29 anos depois de um assalto. As imagens mostram os criminosos fugindo da cena do crime. Põe no ar. As imagens mostram 2 suspeitos caminhando rápido pela rua. Eles estão armados, aparentam nervosismo, enquanto escondem as armas, olham ao redor e fogem. O vídeo é curto e tem pouca nitidez,
3 fotografias também foram divulgadas. Em uma delas, um dos homens aparece no meio da rua, falando ao celular. Já nesta imagem, o outro suspeito, que está de boné, caminha pela calçada. Observe que nesta outra foto, ele parece olhar para a câmera. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de assassinar o publicitário Bal Menezes, de 29 anos. O rapaz estava no próprio carro quando foi surpreendido por 2 homens armados que teriam anunciado um assalto. O publicitário teria se assustado e acabou sendo baleado pelos bandidos. O carro dele ainda continuou em movimento e só parou depois de bater neste veículo. O corpo do publicitário foi enterrado no sábado. A cerimônia marcada por muita comoção. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia não descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas, de acordo com as investigações, os objetos e o carro do publicitário não foram levados. A polícia tenta agora identificar os suspeitos que aparecem no vídeo. A delegada responsável pelas investigações não quis gravar entrevista. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública disse que, até o momento, 3 pessoas já prestaram depoimento sobre o caso. Enquanto não mudar a legislação brasileira, enquanto não fizer o bandido acreditar, não é? Pensar várias vezes antes de atacar, porque afinal de contas, se cometer um crime e vai pagar caro por isso, não adianta. Pode fazer o que for, porque eles vão continuar agindo com a certeza da impunidade. Amanhã, vocês sabem, nas férias do Geraldo Luiz, eu espero vocês às 11 horas da manhã em ponto aqui na Record, comandando o Domingo Show. Um desafio muito grande, porque afinal de contas, substituir as férias aí do meu amigo Geraldo Luiz, um dos maiores apresentadores do Domingo do Brasil, não é fácil. Marcelo Rezende está de volta ao Cidade Alerta nesta segunda-feira e o Geraldo está de volta no outro domingo. E eu te espero também todo dia dando mais um recado no Balanço Geral amanhã às 6 horas da manhã. Vem aí o Jornal da Record. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Até amanhã às 11 da manhã no Domingo Show. Até lá.